Olá, boa noite. Enquanto o Dino estava terminando de falar aí, gravando, vendo a gravação ou não, eu estava aqui pensando uma coisa que aconteceu com os cafés. É muito doido isso, gente, porque, por exemplo, na programação, quando a gente sentou, que estava montando e tudo mais, o nosso café era ontem, né, meninas? Que eu tinha É. enviado o convite, era para sexta-feira, mas uma das nossas convidadas, porque temos muitas atividades, não podia estar, por exemplo, nesse horário. E aí a gente, então vamos mudar. Ai, lindona! Minhas lindas aqui, minhas lindas convidadas, nossos convidados, nossas estrelas. E aí a gente mudou para hoje. E eu estava imaginando, gente, que coisa incrível. Às vezes as coisas acontecem que a gente não, sem pensar, né? E fechando o nosso evento com duas estrelas incríveis, duas mulheres fortíssimas, que vão contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, sobre a sua carreira e tudo mais. E aí, eu estava aqui pensando, o tema do nosso simpósio, o nosso céu tem mais de estrelas. Alguém já parou para pensar quantas estrelas existem no céu, né? A olho nu. Isso é uma metáfora, né? E a gente não querendo desmerecer outros lugares, outras regiões, outros estados, não querendo ser prepotente, gente, mas se a gente for pensar quantas e quantas estrelas nós temos no Maranhão, que a gente fala no Maranhão, porque a gente também tem contato com outras estrelas, outros escritores, outros artistas de várias cidades do interior do Maranhão, né? Não só da capital, porque inclusive, nosso grupo aqui é uma das ideias exatamente essa, né? Valorizar, priorizar e ver realmente essas estrelas de todas as partes. E então, a gente trouxe essas duas mulheres incríveis aqui. Eu queria deixar, se vocês me permitirem, porque assim, qual vai ser a ordem? Então, eu gostaria de começar com a Lindy, com a nossa Lindevânia, exato, que eu vou explicar depois porque dessa dinâmica. Então, eu trago para vocês aqui a nossa querida Lindevânia Martins. Eu vou ler um pouquinho sobre a. É um pouquinho, sabe, gente? É uma mini que vocês vão entender, porque tem muita coisa. E aí a gente pediu, né? Eu já conheço, mas enfim, é bom a gente ter para a gente não esquecer algumas coisas. Então, a nossa querida Lindevânia Martins, ela é maranhense, é graduada em Direito, é mestra em Cultura e Sociedade, e é mestranda em Direito Constitucional. Ela é ex-delegada de polícia, gente, cuidado com ela. Ex-delegada de polícia, isso é maravilhoso. É defensora pública, de defesa da mulher, né? E da população GLBT. Ela é poeta, prosadora, palestrante. Ela possui inúmeros trabalhos em antologias, em redes, em sites eletrônicos, como Maria de Nós, né? Que a gente está indo para essa também entrando nesse mundo do virtual, né? Da internet. Ela ministra oficinas também com criação de textos. Quando estiver por aí, combina com a gente, amiga. Manda o convite para a gente participar também, né? Para a gente divulgar o seu trabalho. E ela já tem premiações, gente. Ela ganhou primeiro lugar no 27º do 28º concurso literário e artístico da cidade de São Luís. Ela também venceu o 6º prêmio CEP, que depois ela vai explicar o que é CEP, e é de literatura em 2021, na categoria de contos. Ela foi selecionada e publicada com obra de inédita pela Conexão Cultural de Literatura do Estado, né, daqui do Maranhão, em 2021 também. Ela tem publicado livros de contos como Anônimos em 2003, Zona de Desconforto em 2018, Longe de Mim em 2019, A Moça da Limpeza, que é um dos recentes, e inclusive eu assisti um pouquinho também, que elas teve umas lives também falando sobre esse livro, eu tô doida para ler. A Moça da Limpeza, em 2021, 2022 também, porque 2021 e 2022 você fez umas lives sobre esse livro também, né, Lindy? E também o conto, olha o tema, Fora dos Trilhos. Eu já até imagino, mais ou menos, ainda não li, infelizmente. De 2019. E ela também é dedicada à poesia, gente, ela também é poeta.
Pois é isso. E aqui nós temos uma das nossas estrelas. Como a gente está encerrando o evento, eu acredito que não precisa a gente correr, tipo, ai, 15 minutos, 20 minutos. Fale com calma, tranquilidade. E aí depois a gente, vamos fazer assim, elas falam e depois a gente abre os debates. Se alguém tiver uma pergunta para não esquecer, vai anotando coisinhas importantes que queiram saber delas e no final a gente faz um mega debate e a gente encerra o nosso evento, tá bom? Seja bem-vinda, Lidevânia. O palco é seu, amiga. Muito obrigada, linda. Estou super feliz de estar com vocês aqui nessa tarde. Estava muito ansiosa também para ouvir vocês, porque esse é um momento de troca, um momento de compartilhamento, de muito aprendizado mútuo, né? E eu estava bem ansiosa por esse momento. Muito obrigada por essa apresentação linda, né? De linda para linda. E é um prazer. Então eu começo falando um pouquinho mais de mim, seria isso, da minha trajetória? Isso, fique à Então, vontade. eu estava num evento há pouco, por isso estou no carro, né? E eu estava conversando com algumas mulheres sobre a nossa história enquanto mulher, né? Especialmente de algumas mulheres, das nossas experiências, né? E aí eu relembrava para elas a minha própria história, porque eu sou do interior do Maranhão, da Baixada de Pinheiro, né? Eu vim de uma família muito pobre. A minha avó, ela foi catadora de coco e também foi empregada doméstica. Então, literatura, letras, escrever, nunca esteve no horizonte da minha avó, que morreu analfabeta, né? A minha mãe conseguiu estudar, formou já no segundo grau após adulta, né? Meu pai também. E eu sou a primeira pessoa da minha família que conseguiu entrar na universidade, né? E quando eu era criança, durante um tempo, eu tinha muitas alucinações, né? E eu não compreendia por que Deus permitia que uma criança sofresse aquilo, visse monstros, etc. Então, antes de enveredar, digamos, pelo mundo da escrita, a minha primeira aproximação com os livros foi de leitura, era uma leitura voraz, né? E essa minha busca pelos livros, na verdade, era uma forma de querer compreender isso, né? Compreender que Deus era esse que permitia que uma garotinha como eu, né, tivesse sucessível a essas experiências, né? E aí nessa aproximação com os livros eu não encontrei a minha história, né? Eu não encontrei nem a minha história, né, contando como é que a gente pode lidar com esse Deus que para mim era muito problemático. A história de uma garota no interior do Maranhão, né, de uma família pobre e afrodescendente. Então, quando eu penso nisso, eu penso que eu comecei a escrever para suprir essa lacuna. Eu comecei a escrever porque eu queria encontrar a minha história nos livros e eu também queria que outras garotas, que outras meninas como eu pudessem ler a respeito delas mesmas, né? E nesse sentido, os meus contos, eles transitam muito por esses universos, né? Pelo universo de pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade, de pessoas mais frágeis, de excluídos, mas eu sempre tento tomar muito cuidado, né, para que eu não seja maniqueísta, para que eu não divida esses indivíduos, né, em bom e mal, porque eu acho que nós todos temos zonas de sombra e temos zona de luz, e às vezes a gente não sabe assim, qual o limite entre uma coisa e outra, e qual o caminho que a gente está de fato trilhando, né? Então, esse meu percurso nas letras, ele começa para eu poder responder questionamentos que para mim eram essenciais, que eram muito importantes, né, para minha identidade de ser humano. Eu não tinha consciência de que aquilo naquele momento podia vir a ser literatura, né? De que eu poderia vir a ser escritora. Eu também não sabia sobre a qualidade desses meus escritos, né? Tanto que o meu primeiro livro, que é Anônimos, né, ele venceu um concurso literário aqui em São Luís, porque eu queria saber, assim, será que isso que eu escrevo, né? Será que isso pode um dia vir a ser literatura, né? Será que isso tem qualidade? Como é que eu posso saber sobre como é que esse texto funciona no meio? Então, eu apresentei esse texto para esse concurso literário como uma forma também de compreender o que aquilo significava, né? Aí, desse modo, esse meu primeiro livro é publicado, eu ganho novamente o concurso literário e artístico da de São Luís no ano seguinte, aí eu tô numa outra vibe, né? Eu estou me perguntando se, de fato, a literatura é o espaço, é o lugar
para eu ter essas reflexões. Eu fico quase 10 anos sem publicar, porque eu acreditava que eu tinha que ter uma aproximação mesmo com as teorias, né, com o campo teórico, que eu tinha que fazer investigações filosóficas, mas que a literatura não era o lugar onde eu poderia encontrar as respostas que eu buscava, né. Foi um período acho que de amadurecimento meu como pessoa, mas também enquanto escritora. Então, eu voltei a publicar em 2018, com uma outra obra que também ganhou um concurso literário nacional, que foi O Zona de Desconforto, né? Também nesse meandro de saber o que é isso que eu estou de fato escrevendo, né? Isso tem qualidade, o que isso significa. E após isso, eu percebi que talvez eu tivesse muito afastada de certas coisas, né? Eu estivesse exigindo muito de algumas ideias, né? E que, na verdade, que eu poderia construir outras respostas, porque a gente não sabe, de fato, né? O que pode no mundo a literatura, né? Se não há um consciência sobre o que a gente faz quando a gente escreve, né? Cada um tem suas próprias respostas. Essas respostas são individuais, cada um tem um percurso solitário, né? E cada um constrói o seu caminho e as suas respostas a partir disso. O fato é que também esse meu fazer literário está muito imbricado com o meu fazer no mundo jurídico também, né? Assim que eu me formei, eu fui ser defensora pública, fui delegada de polícia, aliás, né? Meus primeiros casos, né, como delegada de polícia, foram casos de feminicídio, quando esse nome não existia ainda no nosso direito, né? Quando eu saí da delegacia e fui para a Defensoria Pública, eu volto também a me deparar com feminicídios novamente, né? E aí a violência contra a mulher, ela aparece de modo muito forte nos meus textos e nos meus escritos, tanto nos meus escritos em prosa, quanto na minha poesia. Mas eu acredito que a forma como aparece também é uma forma, tem ali uma alegoria, tem uma elaboração, por exemplo, né? Nos meus primeiros contos, por exemplo, eu queria muito que uma mulher morresse. Por outro lado, né, a gente tem algumas mortes que são mortes metafóricas, né, que são mortes onde a gente está tentando eliminar, né, essa violência estrutural, né? Mas eu acho que eu estou dando uma guinada, eu estou em outro momento de mudança na minha literatura, eu estou me apartando de uma literatura mais realista, indo para mais insólita, prefiro o nome insólito, o nome fantástico, né? Eu estou, digamos, e isso aparece muito nos meus 2 últimos livros, A Moça da Limpeza, que acabou de sair, e um segundo livro que vai sair até o meio do ano, que é o livro que ganhou o CEP de literatura, né? Então aparece muito esse mundo mais mitológico, um mundo mais fantástico, que isso decorre do fato de que eu estou aceitando, de que eu não tenho, que eu não vou ter as respostas para tudo, né? E que nós somos fragmentados, que nós somos múltiplos, tem muitos monstros ao nosso redor e dentro de nós, e que nós temos que lidar com isso, e a gente nem sabe às vezes como nomear esses outros que nos habitam, né? Acho que eu falei demais, se alguém quiser perguntar para a gente poder continuar dialogando, fique à vontade. Não, pode ficar à vontade. Já já a gente abre para debate. Tá muito bom saber essas informações sobre você. Muito legal. Pode continuar. Então, e eu também queria falar muito sobre as pessoas que me inspiram, né? E sobre alguns projetos. Nesse momento, por exemplo, eu estou trabalhando no que vai ser meu primeiro romance, e que se chama Os Poemas Mortais do Reino de Lá. E tem como personagem uma mulher que não só me inspira, mas que inspira com certeza a todas nós, que é a Maria Firmina dos Reis, né? Que fez 200 anos agora no mês de março, né? E trazer a Maria Firmina me faz pensar muito nessas personagens, nessas mulheres que foram pioneiras, né? E que abriram caminhos para nós todas, que abriram caminho para que a gente pudesse estar aqui hoje falando sobre literatura e fazendo a literatura, né? E o fato de que essa figura, cuja identidade, né, cuja vida material já se acabou, né, e que ainda assim a gente nos inspira e faz coisas no mundo, né, essa figura tem uma outra vida, né? Ela tem uma vida mitológica e a gente se apropria dela de diversas formas. Então esse personagem que está no meu livro novo, né,
É uma personagem, mas uma personagem fantástica, né? No meu livro Maria Firmina, né? Ela tem uma origem, não tem uma origem, ela tem uma origem meio divina, né? Ela caminha entre a gente ainda materialmente e ela existia em dois mundos divididos. Então, eu quero muito que o que eu vá escrever daqui em diante, né? Que ele possa estar expandindo os limites do possível, se isso for, né? Possível de fato, mas eu acho que cada vez que a gente está escrevendo e que a gente está pensando, né, está propondo ficções novas, a gente está expandindo, né, os limites possíveis, a gente está criando novas possibilidades, isso faz com que novas realidades de fato sejam possíveis, né? Então, essa possibilidade me encanta muito. Então, é uma coisa que eu estou perseguindo, né, de como é que a gente pode criar o novo, né? E que a gente pode criar de novo com os nossos textos. Muito bem. Que ótimo, quantas considerações. Engraçado, a gente se conhece, assim, não muito tempo, mas a gente se vê de vez em quando nos encontros e tal, a gente conversa. E aí, aqui, coisas que a gente, de repente, não fazia ideia. Eu sempre imaginei você como uma pessoa, uma mulher muito forte, até pela tua carreira, digamos assim, porque, poxa, tá no mundo que é, digamos, de repente, dos homens, né? Tipo, da polícia, coisa assim, que a gente imagina, mas normalmente são os homens. E aí você me mostra um lado bem delicado, bem frágil, bem humano, bem mulher, e isso é muito lindo de ver, de se perceber e saber que, cara, da resistência que a gente tem, às vezes, de entrar no mundo que a gente imagina que não é nosso. Sim. Para quem escreve, meninos, para quem está aqui, que pretende fazer, que pretende escrever, vamos criar coragem, né? E botar a cara e escrever sem medo. Eu sei que é difícil às vezes, né? Escrever de verdade não é fácil. Você pega o papel e tá ali, ai meu Deus, e agora o que que sai? Né? E a gente, claro que tem sempre essa preocupação com o outro, com o que a outra pessoa vai pensar. E que bom que você ultrapassou isso, de ter consciência realmente do que você faz, do que você escreve. Isso é muito digno. Eu vou chamar a Renata e daqui a pouco a gente conversa e dialoga entre nós com a Três, plateia né? virtual que está aqui, tá bem? Combinado. Eu vou fechar meu áudio para não atrapalhar vocês, mas estou aqui ouvindo Tá, tudo, tá tá bom? bom, Tá tá ok. bem. Muito bem. E aqui nós temos a nossa querida Renata Barcelos. Gente, para já dizer de antemão, eu não conheço Renatinha pessoalmente. E olha que a gente tem uma conexão desde o ano passado, no meio da pandemia, a gente se conheceu no virtual, e a gente conversa, a gente dialoga, a gente discute, a gente troca ideias. E eu não conheço Renata pessoalmente, mas parece que uma vida inteira que a gente se conhece, enfim, mas é uma coisa muito bacana isso. E eu queria apresentar, eu justificando, antes de eu seguir, porque, por exemplo, a gente está falando, comentando desde ontem a questão, desde quinta, na verdade, que foi o tema, que é o tema geral do nosso evento, que é Nosso Céu Tem Mais Estrelas. E aí a gente sabe, eu acredito que isso aconteça também em outros locais, não sei como é que como que as pessoas, o loco, vê esse mundo que está à sua volta. Ou seja, essas estrelas que estão em cada um desses locais. E aqui, no nosso caso, ela vai falar um pouco disso, eu espero, de como que a pessoa que está de fora nos vê, e eu quero dizer que ela realmente nos enxerga, eu vou explicar isso já já. Então, a nossa Renata Barcelos, ela é pós-doutorada em língua portuguesa e literatura brasileira pela UFRJ, ela é professora da NAVE, eu até anotei aqui, é o Colégio Estadual José Leite Lopes, no Rio, né, professora também do Estado, sofredora que nem nós. Ela é poetisa, ela é escritora, depois a gente vai querer conhecer os seus textos, porque eu realmente eu não imaginava você escrevesse poesias, poemas, enfim, eu já conhecia outros trabalhos, mas não relacionado com a poesia. E ela faz parte, incrivelmente, ela faz parte também da AGEB, assim como eu, da AGEB lá do Rio, né? Eu Eu sou faço da diretora AGEB aqui do cultural. Maranhão. Isso, do Centro Cultural. Ela faz parte também me esqueci o nome agora. Me lembra? Cadê? Eu Academia de anotei. Trovas, a Sim, da Academia de Academia de Cabo Frio, que hoje está tendo Trovas. um evento, eu não estou lá porque, né, por causa do Oh, meu compromisso Deus. aqui com vocês.
Verdade. E uma coisa que é muito massa, que eu vou justificar também, porque que eu fiz questão, assim, quando apareceram as pessoas, os nomes, e eu mencionei o nome da Renata, gente, ela apresenta um programa Pauta Nossa, que é um programa eclético, que é apresentado pela Mundial News FM aí do Rio, e dizer que, por exemplo, eu a conheci através desse programa, ela, gente, é incrível, porque ela, assim, ela leva pessoas do Brasil inteiro, artistas, escritores, atores, do cinema, da música e tudo mais, e ela apresenta essas pessoas no programa dela, que ela comanda lá na Rádio News com a Cioli, estou com saudade de Acioli, sempre Racioli, lembro dele na sexta, e inclusive eu já fui lá 2 vezes, é maravilhoso, e dizer que ela é de fora, mas ela nos enxerga, é uma coisa incrível que pessoas daqui às vezes não têm esse olhar para nós como ela tem, né, que é de fora, enfim. E aí ela também tem o canal que é o Bacelarte, que ela às vezes quando ela transmite dia de sábado, era dia de quarta, passou para Essa é dia de geralmente sábado, né? sábado, às 16 Sim, horas. com convidados também do Brasil inteiro, inclusive a gente também já participou desse quadro, desse programa. E aí, gente, ela escreve, ela é autora dos livros de gramática, contextualizada para concurso, olha que legal, né? Entre de análise linguística no novo Enem e do Saerginho. Que é Aí uma tem prova e-book do de estado poesia. daqui. Isso. Do e-book Poesia Virtual, Cello de Barros, Olhos de Lince, livros de poesia, Barcelos e Viana, que é o encontro, acredito que seja como se fosse uma coletânea, alguma coisa assim. E ela está pesquisando uma coisa bem interessante, que ela está pesquisando sobre a poesia, como é que é, Visual. Renatinha? Poesia Poesia visual. visual. Olha que legal, né, gente? Enfim, são temáticas que ela vai estar discutindo, ela vai estar explicando isso para a gente. Então, com vocês, a nossa querida Renata Barcelos. Aliás, ela é pesquisadora também, inclusive ela faz parte do nosso grupo de pesquisa do GELMA. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Lenda, pelo convite. Primeiro por participar do grupo, depois a aceitação aí do Dino Cavalcante, hoje pelo convite também, por estar aqui com vocês. Obrigada por sempre estar participando lá do Pauta Nossa, do Barcelarte, que é mais um grupo voltado de pesquisas com temas, por exemplo, fiz agora a Semana de Arte Moderna, fiz os desafios da mulher contemporânea, que a filha da Linda, né, pôde participar, adorei, foi muito bem aceito, enfim, está tendo um veículo muito bom. Bom, gente, eu sou mais assim, eu me vejo hoje mais enquanto pesquisadora e divulgadora, assim, disseminadora da cultura, das diferentes expressões artísticas. Hoje também no Pauta Nossa, eu estou expandindo, trazendo muitos pesquisadores da área da saúde, do direito, temas que são importante levar o esclarecimento da população e nosso também, individualmente, de acordo com o nosso interesse. Eu sempre gostei de estudar e, para mim, assim, foi o maior, vamos dizer assim, estranhamento do pessoal da área de literatura da UF quando eu passei para o mestrado de estudos de linguagens. E aí o pessoal olhava para mim, mas você vai para a linguística em vez de seguir a literatura? Eu falei, agora eu vou dar uma olhada lá. Então, eu gosto de ter esse tripé. Fiz um pós-doc em língua portuguesa, com a questão do Enem, que era algo da sala de aula, uns questionamentos meus com relação à aplicação e à formatação dessas questões de Enem e de concurso de uma forma geral. E depois eu fui fazer na literatura para fechar um círculo e me debrucei, então, com poesia visual. Na verdade, desse circuito nosso na literatura, que era algo que há muitos anos um professor lá de uma das escolas estaduais, que eu sempre trabalhei da Baixada, que agora eu trabalho no NAV, que é o projeto Parceria Ui Futuro com o Estado, enfim, é uma escola tecnológica, ele sempre quis me colocar no mundo literário e eu sempre, eu não, fui reticente, até que um dia adentrei esse universo das academias, das instituições, de uma forma geral, e conheci a poesia visual. E desse olhar agora mais voltado para a literatura, estudando poesia visual em sala de aula, alguns questionamentos ficam para mim, e agora com o pé no Maranhão, já que eu casei com um maranhense, então fico lá e cá,
Então, eu sou meio moradora do Maranhão e meio aqui do Rio de Janeiro na atualidade. Eu vejo assim uma efervescência cultural do Maranhão. Fico muito feliz que o Gelma, aí com o Dino, com o Neres, com a Linda e os demais pesquisadores tenham se reunido, tido a ideia, e toda quinta-feira a gente está discutindo textos, enfim, há convidados, agora com os eventos. Isso é muito bom para a gente ver essa pluralidade, essa riqueza que tem o Maranhão, que infelizmente é desconhecido do Brasil. Ao longo desses encontros, desde quinta-feira, quantas questões pertinentes, muito boas foram mencionadas aqui, riquíssimo. Quem não assistiu, assista, porque é muito bom. Em relação aos escritores, os que já passaram e os contemporâneos, quantas estrelas, como é o título daqui, o motim, ainda transitam aí no Maranhão e nós ainda não descobrimos. Aí, até conversando com a Linda, de ontem para hoje, fiz contatos, eu vou mencionar nomes aqui daqui a pouco, das palestras assistidas aqui, eu fui pensando e fazendo links, vou mencionar, quero até saber se a Linda, o Dino aqui, o Neres, conhecem essas pessoas, que eu quero até contato também, me interessei até de fazer um grupo fechado lá no Bacelates com as temáticas. E assim, como que a literatura é plural? Hoje pela manhã nós tivemos aqui a questão da infanto-juvenil, como que é considerada de segunda linha, enfim, menor, a literatura erótica, a literatura fantástica, já que mencionamos aqui algumas questões agora à tarde, e aí me lembra Borges com a literatura fantástica, e no Brasil a gente tem tantos escritores de literatura fantástica, aqui no Rio eu já tive a oportunidade de levar, até no Nave, porque a garotada gosta muito dessa vertente literária, e a gente não, quando, volto a dizer, organizamos eventos, muitas vezes essas pessoas não participam. O Haikai, o Islã, as trovas que tem agora aí pela presidente Wanda Cunha, ela agora está ministrando uma oficina sobre trovas, eu faço parte da academia. As aldravias em Minas Gerais, com o casal Dona Dom Leal, a Nilce também de lá, Freire, que trabalham nessa linha das aldravias, as trovas, o cordel, que tanto a gente falou esses dias aqui no Maranhão por causa de um evento, né, do grande cordelista. Aqui no Rio nós também temos o Edmilson Santini, que eu tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, já eu o entrevistei algumas vezes e fomos a um evento e nos encontramos lá. O Severino Honorato, quer dizer, qual é o espaço dessas vertentes literárias no Brasil todo, no Maranhão, e da poesia visual? Então, assim, muita gente boa já passou. Gonçalves Dias, Campos está estudando, o meu marido, Raimundo Campos Filho, Gonçalves Dias, a questão das icamiabas. Aí eu fui me debruçar com ele, fui ler aquela obra toda, uma obra precisa dele, que trata das icamiabas. Quer dizer, na escola nós não vemos nada disso, infelizmente. Então, fui pesquisar as mulheres que já passaram pela Academia de Letras Maranhense. Quantas mulheres já passaram? Importantíssimas. Vou citar duas aqui que me chamaram a atenção. A Carlota Olímpio de Carvalho, era professora normalista, ela foi uma das fundadoras e fez parte do Instituto Geográfico Maranhense em 25, e ela vai escrever uma obra chamada O Sertão. Ela é considerada uma das maiores historiadoras, relatando a historiografia do Brasil. Em 24, ela redige essa obra, O Sertão. Quer dizer, nós já tivemos o Sertão, os Sertões, por Euclides da Cunha, em 1902. Depois, Graciliano Ramos trabalha essa temática da seca na década de 30, com São Bernardo em 34, Vidas Secas em 38, e já tínhamos uma mulher. Aí, de novo, aquela história, Linda, onde fica o espaço da mulher? Onde está a mulher, que muitas vezes também não são mencionadas? E a outra é a Mariana Gonçalves da Luz, professora, poeta, teatróloga, musicista, e ela vai fundar um teatro, o Teatro Santo Antônio, em 1833, lá onde é hoje a atual Avenida Brasil, em Itapecurum. Então, vejam só, mulheres que fizeram história, ou entre outras, né, que passaram aí pela Academia de Letras Maranhense, a Dogmada Esterro, que eu destaquei aqui um fragmento que eu gostei muito dos poemas dela,
Tudo agora, porém, é solidão. Já não voltas, não podes mais voltar. A minha alma lamenta em triste pranto, nunca mais ter-te de encontrar. Então, vejam só, mulheres que fizeram literatura, que se destacam dentro dessa linha. Aí fui atrás por causa dos questionamentos aqui, das pesquisas, dos levantamentos desse encontro nosso desde quinta-feira. Na literatura fantástica, nós temos a Sailon Souza, o Wilson Marques, que produzem e são maranhenses, literatura dentro dessa vertente, literatura fantástica. Na literatura erótica, nós temos a Ciane de Mello, a Alani Queiroz, que hoje não mora mais no Maranhão, mas ela é maranhense. E lembrando aqui que Aloísio de Azevedo, que é um maranhense, além de ter escrito o Cortiço, que é o que mais se trabalha nas escolas, temos também o Mulato, e ele fez uma obra nessa linha erótica que, na época, foi uma crítica devastadora, mas foi esse um dos motins que o levaram à luz a ser uma das pessoas que mais se destacou naquele período, que foi justamente a obra O Homem, em 1887, onde traz a mulher, essa questão do sexo, a mulher sem casar, a mulher histérica e ninfomaníaca, enfim, Zola já tinha mencionado isso, dentre outros na Europa, na literatura clássica, e aqui no Brasil nós temos e muitas vezes não divulgamos ou não trabalhamos. Então, assim, o que eu vejo no Maranhão hoje, a poesia visual, que é a minha linha de pesquisa específica na atualidade. Trabalhei com o poeta do Sul, Tchelo de Barros, tem um outro grande poeta, que é o Renato Gonda, de São Paulo, mas descobri, no Maranhão, nós temos dois grandes poetas visuais, que é o Luiz de Lima, que tem uma obra chamada Arrumador de Palavras, muito boa a produção dele, eu fui pesquisar isso de ontem para hoje, pensando a questão da poesia visual no Maranhão, que eu nunca tinha ouvido falar de ninguém, e o Diego Dourado, que hoje não mora mais aí, ele está fazendo doutorado no Sul, está morando em Porto Alegre, que tem um grupo de pesquisa chamado Parte Escrita, que também tem uma produção muito boa na linha da poesia visual. Então, assim, Ferreira Goulart, Gonçalves Dias, Aloísio de Azevedo, Graça Aranha, que pouco, vamos dizer assim, é estudado e pouco teve, vamos dizer assim, visibilidade dentro daquele cenário da Semana de Arte Moderna, a importância dele, são maranhenses. Hoje nós temos academias, a AGEB do Maranhão, cuja presidência está à frente de uma mulher, e também faz um trabalho muito bacana no Maranhão, aqui como aqui no Rio. Em Minas também são muito atuantes, eu acho que são 3 estados muito atuantes dentro da AGEB do Brasil. E as escritoras da atualidade, já que mencionamos também a literatura infanto-juvenil, dentre outras escritoras, a Charlene Campos, que trabalha até na especificidade, o cuidado de pensar as múltiplas deficiências, que é uma realidade que muitas vezes também é um tema tabu, que a gente não leva em consideração, fazer trabalhos em Libras, enfim, a questão do Braille e tudo mais, isso é importante nós trazermos ao cenário. E o Maranhão, então, assim, eu vejo uma efervescência não só no século XVIII, mas eu vejo hoje, na atualidade, por estar aí em contato com vocês, seja presencial, seja online, como no caso aqui da Linda, que nós não tivemos ainda a oportunidade de sermos apresentadas pessoalmente, mas, assim, tem muita produção, tem gente que precisa vir, né? Por exemplo, o pessoal da poesia visual, a gente desconhece desse circuito, né? O pessoal, muitas vezes, dessa literatura erótica, fantástica, não transitam no circuito. A gente acaba não conhecendo, a não ser que sejamos especialistas e foquemos, enfim, vamos pesquisar aquela obra, aquele nicho da literatura. Fora isso, muitas vezes é o que acontece nos outros estados também. As pessoas têm ótimos, excelentes escritores, dentre outras profissões, naturalmente, e muitas vezes não são vistos no seu tempo, só vão ser reconhecidos pós, tá? Como muitos já foram lá, tá? E que são hoje considerados do classicismo, a nossa literatura clássica. Obrigada, Lenda. Nossa,
Eu tentei anotar, porque você falou rápido, mas eu tentei anotar. Se faltou algum, depois eu lhe Tá peço, bom. porque está que nem na palestra de Neres, no primeiro dia eu anotei 59 Foi, nomes. você comentou, eu Olha também não isso, acompanhei, não. 59 nomes, isso porque, assim, o básico do básico, né? Porque a gente Uhum. sabe que nossa, infinito. E a gente tem, por exemplo, em Santa Inês, a gente tem Santa Luzia, que é a presidente da GEB, ela mora lá, ela faz questão de dizer que ela é de lá. Sim, Sempre isso tem os aí. eventos, que é a nossa Annalise Ribeiro. E aí Uhum. a gente tem, por exemplo, Arari, que a gente tem uma moça muito boa chamada Samara Volpone, que é uma jovem escritora também. E, nossa, Caxias, nem se fala, né, que é a terra de Gonçalves Dias, tem muitos, e muitos tem Balsas também. Enfim, Pastos Bons, que é a minha terra, a gente lá tem a academia Pastos Bons de Lentes, eu vou até visitar, porque normalmente quando eu viajo para lá, às vezes eu viajo nas férias e está fechada. Ah, Sempre é é. final de semana e está fechada, mas eu pretendo ir lá visitar e resgatar um pouco disso também, desses autores que estão por lá para eu conhecer um pouco mais. Enfim, nossa, eu anotei tantos nomes e eu vou atrás começar a pesquisar também sobre isso. Falando da literatura visual, antes que eu passe para nosso presidente aqui, que é o Dino, que ele vai abrir os Sim. debates, né? Você mencionou dos autores da poesia visual, e eu tinha até comentado sobre o Kená, o Roberto Você Kená. comentou, é. Pois Uhum. é, e aí, inclusive, a gente estava conversando que Neres falou assim: Kená é quase um bicho do mato, porque ele não aparece, ele não tem rede social, mas o trabalho, o texto dele é muito legal, é muito bom. Inclusive, Já acho que também vi, muito bom tem a um livro produção. dele aqui chamado Camaleão no Espelho, eu não sei por onde ele anda, eu ia até procurar para eu mostrar, que é uma poesia muito bonita, mas que ele também meio que está sumido. Vou até atrás ver o que acontece, por onde ele anda, nunca mais eu vi textos Uhum. publicados dele, enfim. E aí, antes que Dino passe e abra os debates, eu queria falar de uma coisa que Lindevânia falou lá no início da fala, eu até anotei para eu não esquecer, porque é muita informação. E, nossa, mãe do céu, que coisa linda que foi isso aqui. E aí, ela comentou uma questão, quando ela começou a escrever, eu acho que a preocupação de muitos autores, talvez essa, será que meu texto, ele pode ser caracterizado um texto literário? Será que as pessoas vão entender que é um texto literário? Enfim, e aí a pergunta serve para as duas, e serve para alguém, mais alguém, se alguém quiser comentar, sobre Sim. essa questão, por exemplo, da literatura como arte, literatura versus arte, a gente está falando da questão da estética. E aí nós temos a poesia visual, por exemplo, tem um texto de Roberto Quená, exatamente, senhor, que mandou aqui. Roberto Quená tem um texto, gente, que é chamado Reticências. O nome do texto é Reticências. Uhum. Aí lá embaixo ele vai, só os pontinhos, não tem nada escrito. Só os pontinhos, só os pontinhos, só os pontinhos. E aí a gente fica na questão, caraca, isso é literatura? É. É, né? E aí tem um peso muito grande nisso. E aí eu queria que vocês me dissessem como é que um texto ele é caracterizado como literatura ou não. A Lindy que está por aí, você pode responder também, viu, Linda Vânia? Isso é para você. Levando em consideração essa Obrigada. questão da literatura como arte, e aí a gente fala também da literatura erótica, né? Porque Uhum. também é literatura, na visão de muitas pessoas, de repente pode não ser, mas enfim, entra nesse jogo estético, né? Do que é arte, do que é literatura. Como é que um texto é caracterizado como literatura, meninos? Me digam aí, por favor. A Pode Martins responder, Renata. quer discorrer primeiro ou eu vou eu? Pode ir, ela tá com o dela desligado? Ah, já apareceu. Pode ir, Renata, eu em seguida. Tá. Bom, segundo os grandes teóricos, Bose, Antônio Cândido, enfim, todos esses grandes críticos que nós tivemos e temos na atualidade, no Brasil e no mundo, Terry Eagleton, Adorno, enfim, a questão da estética são as rimas. Antes nós tínhamos isso, essa concepção, agora nós hoje temos a poesia contemporânea, que é outra perspectiva, como a poesia visual, a digital, a sonora. Mas, assim, quanto mais metafórico, aquilo que te proporciona um encantamento, um inebriamento, né, que te leve ao sublime, aquela questão do sublime, embora hoje também, dentro das percepções contemporâneas, não se trabalha mais com essa perspectiva do sublime. Então, assim, aquilo que te impacta, que te comove, que te incomoda de alguma forma, seria a poesia. Antes nós pensaríamos em rimas, nas figuras de linguagem, assonâncias, aliterações. Hoje nós não podemos mais pensar nisso pelos padrões
da poesia contemporânea. E a poesia visual nada mais é do que brincar com a composição das palavras, enfim, né? E aí nós tivemos a grande contribuição, embora tenha surgido 300 antes anos de Cristo, quando veio o concretismo, e aí aparece Vladimir de Aspino, os irmãos Campos, com Décio Pignatari, e ele rompe com o concretismo, ele vai abrir, então, a poesia Processo, em 67, onde traz uma mulher, a Neide de Sá. E nós temos grandes poetas visuais, a viúva dele, a Regina Pochan, nós temos a Helena Trindade, nós temos, né, entre outras e outras, na atualidade ainda vivas, que eu tive até a satisfação de conhecer pessoalmente a viúva do Vladimir de Aspino. Então, assim, é o brincar, é a decomposição das palavras, é trazer a tecnologia e brincar, é muito aquela questão do labirinto também, dependendo do autor, gosta muito de brincar com labirinto e usar esses recursos tecnológicos. Então, assim, é uma outra perspectiva de poesia e que muitas vezes hoje está invadindo essa poesia visual as galerias de arte. Você, de repente, chega lá, você se depara com um poema visual. E aquilo não é artes plásticas, é uma poesia visual. Então, está muito tênue na atualidade essa linha entre o que é poesia e o que são as artes plásticas. Obrigada, Renatinha. Lidevânia. Aqui, não sei se a luz está boa para vocês, está tranquilo para me ouvir, para me ver? Sim. Tá. Então, eu anotei algumas coisas da fala da Renata que serão interessantes para a minha fala, né? A Renata nos falou aqui de processos, né, no tempo, né, processos cronológicos, você vai mudando o seu entendimento. Falou também de ruptura e de como é que é tênue essa fronteira, né, entre literatura, poesia e artes plásticas, né? Como eu mencionei antes, durante muito tempo eu estava tentando sempre responder algumas questões, né? E aí eu acho que quando eu escrevo, que na minha atividade de produção e de criação, né, eu tenho tentado me preocupar menos se isso que eu estou realizando, que eu estou fazendo de fato, é literatura ou não, né? Porque eu percebo que essas respostas sobre o que é literatura, né, o que é poesia, elas vão variar muito, não só no tempo, mas de acordo com o movimento teórico em que aquela pergunta ela é formulada. E eu quero muito abrir espaço para a experimentação. Eu quero muito que essa atividade minha também seja algo que me construa também enquanto eu estou construindo o texto, né? E eu tenho muito receio de que essas fronteiras, de que essas respostas, elas possam, de alguma forma, agir engessando o que eu estou criando. E para mim é muito importante estar experimentando. Para mim é muito importante, de repente, eu estar desafiando essas fronteiras. Eu estar com um pé aqui, um pé ali em outro lugar. E eu acho que talvez seja aí nesse lugar que a gente pode estar nesse movimento, né, de ruptura e de criação de coisas novas. Eu queria já complementar de novo, porque é uma coisa que me angustia muito. Duas coisas que me angustia, por exemplo. Sim. A gente está falando do que é literatura, o que não é literatura. E aí, outra coisa que a gente pode pensar, como que eu vou levar isso para a sala de aula, né? Porque, por exemplo, eu vivo em dois mundos. Eu dou aula no ensino médio para adolescentes e eu dou aula no ensino superior. Sim. Ok, lá no ensino superior eu posso até, de repente, não sei, falar sobre isso, levar texto para eles lerem, enfim. Mas no ensino médio eu não posso, né? Ou seja, não posso, não sei por quê, deveria, porque, por exemplo, essa molecada que está nas escolas, eles sabem de tudo isso aí, eles sabem muito mais que nós, porque eles estão nesse dia a dia, estão na internet. E eu acabei de me lembrar, eu como professora de espanhol, acabei de me lembrar da música da Anitta, que é até um sucesso gigantesco que está aí, e ela é em espanhol e ela é cheia de palavrão. E aí, por exemplo, eu ensino língua estrangeira, eu sou professora de espanhol, e aí eu não posso, por exemplo, levar isso para uma sala de aula, levando em consideração, por exemplo, se fosse trabalhar poesia, alguma coisa assim, fazendo um parâmetro com a língua portuguesa, né, com a nossa língua materna. E aí, por exemplo, eu meio que, e aí eu caio numa censura, eu não sei, isso é muito, na minha cabeça tá meio, eu tô meio receosa, enfim. E aí, levando para outro ponto, com a literatura, com os autores, por exemplo, sobre as nossas estrelas, ok.
o que se estuda, por exemplo, a maioria são os autores mais, digamos, conhecidos, que são dos textos mais antigos, e aí é como se a ideia passa como se, por exemplo, o que se escreve hoje em dia não é tão importante quanto o que se escrevia antigamente. Então, por Sim. exemplo, muitos textos que a gente vê sempre, a gente vai trabalhando José Montello, a gente trabalha Maria Firmina dos Reis, a gente trabalha Gonçalves Dias, e aí nas academias, quando a gente leva algum texto diferente para os alunos, os próprios alunos dizem: ah, mas por que não traz um texto de quem? Ah, por que não traz um texto não sei de quem? Esses textos aqui, não sei, eu nem sei quem é os autores. Então, vamos começar, por exemplo, como como estratégia, para que isso mude, sei lá, levar autores que não sejam tão conhecidos para a sala de aula, né? Fazer com que esses alunos vejam, para que esses alunos estudem. E aí, outros momentos a gente estava comentando até com os meninos aqui de Hino, né, de outros encontros, que tem professores, por exemplo, de literatura, principalmente que não gostam de literatura, que vão ensinar literatura. E a gente imagina assim, como que esses alunos vão sair dessa sala de aula? Desse professor que não gosta, obviamente, provavelmente, eles não vão também gostar de ler, então vai empurrar um Sim. monte de coisa para os moleques lerem, e acho que eles vão, como assim, a ideia que a gente tem, eles acabam aprendendo junto com os alunos, porque eles não como eles não gostam de literatura, como é que eles vão ministrar aula de literatura? Né? Então, Não são leitores. aí, por exemplo, muitos professores aqui em São Luís, que não sabem onde fica a MEI, que não conhecem um autor de literatura infanto-juvenil, a não ser, por exemplo, o livro de Cazuza, de Viriato Correia, às vezes não sabe nem quem é Viriato Correia, né? Entendeu? Já conhece a obra, porque já é uma obra muito, muito, muito batida, muito antiga, e para ir atrás, ninguém vai comprar livro, ninguém está afim de comprar livro, ok. E aí, gente, são questionamentos assim que às vezes me angustia, e eu estou aqui desabafando, porque é muito sério isso, gente. Como? Linda, Aí na ali no Nave, faculdade, os professores não sabem, os autores não sabem onde tem uma sim. livraria. Meu Deus do céu, enfim. Vai, Renatinha. Linda, eu vou fazer uma consideração. Lá no Nave, a gente tem. A escola é de outro mundo, literalmente. Então, o espaço da biblioteca é muito bom. O que eu faço? Antes da pandemia, fazia, né? Eu fazia uns café literário e chamava os colegas escritores, levava. Fiz um projeto muito bacana sobre poesia visual, que até saiu uma publicação no encadernamento pedagógico, e a minha prática com poesia visual foi selecionada pela Unicef no ano retrasado, acho que antes da pandemia, e o poeta visual foi à escola, trabalhou com eles, tinha um projeto de fazer um jogo, porque a escola tem o curso de programação de jogos, levei para a Unicarioca, eu esqueci até de dizer, eu sou péssimo para isso, mas eu sou professora de comunicação e expressão da Unicarioca, e dou aula para direito, para pedagogia, para RH, para o pessoal de design, jornalismo. Então, assim, levo também como atividade a poesia visual e eles ficam, assim, encantados. Estranham, né? O estranhamento que isso é poesia, porque eles têm o padrão do soneto, né? Como sendo o poema. E, às vezes, a poesia não trabalha visual nem com nenhuma letra, né? São símbolos, só símbolos ali, e você vai decodificando aquilo. E aí você dizer que aquilo é poesia, tem que explicar, enfim, todas essas vertentes para eles poderem entender o contexto. Eu também queria fazer um comentário, Linda. Eu achei a tua fala muito interessante, porque é algo também que chama a minha atenção, e eu acredito assim que é mais fácil, né, para você trabalhar com autores hegemônicos, né? Autores que fazem parte do cânone, que são mais conhecidos, você já tem fortuna crítica, né? Porque você tem toda uma gama de trabalhos que já foram realizados sobre essas obras, né, que tornam mais fácil essa aproximação. Então, assim, eu conheço também muita gente, né, que se diz fã de literatura maranhense, mas que parou em Gonçalves Dias, ou que parou nos Irmãos Azevedo, né? E aí tudo que vem a partir daí assim, para algumas pessoas não existe. Por quê, né? Porque para você se aproximar desses autores, vai te dar mais trabalho, né? Você vai ter que fazer um exercício seu de reflexão. E aí eu tomo muito também a minha aproximação com os autores contemporâneos. Eu fui uma leitura muito voraz, mas os autores que eu encontrava nas livrarias, nas bibliotecas, eram autores canônicos, né? Então a minha aproximação com autores fora do cânone, elas demandaram muito esforço individual meu, uma busca ativa.
Então, acho que essa pode ser uma resposta, né? Demanda, né, uma postura mais ativa, você está utilizando nesses espaços autores contemporâneos, que você vai ter que produzir sobre eles, né, exatamente esses elementos, né? E aí é importante esse trabalho de vocês, do grupo de vocês de literatura, trabalho do Dinho, do Nério, de você, Linda, porque vocês estão produzindo, né, um trabalho muito relevante e divulgando esses autores que são os contemporâneos e que falam muito sobre a gente, falam muito sobre quem nós somos, né? Sobre a nossa identidade, né, de maranhense, e sobre também essas vozes que chegam agora a essa cena, as vozes das mulheres, né? As vozes, né, de autores negros, as vozes de autores LGBTs, entre outros. Muito bem, meninas. Dino, amigo, as coisas aqui estão complicadas. Estão surgindo coisas assim que a gente vai até meia-noite com esse negócio aqui. Entra aí, me diz alguma coisa. Muito bem. Eu vou fazer até o carregador aqui. Vai, pode abrir para debate. É verdade, só dizer que, por incrível que pareça, eu nunca encontrei Renata Barcelos pessoalmente, né? A gente se conheceu no Google Meet e até hoje a gente se encontra por aqui, né? Nunca tivemos a oportunidade de nos ver, né, pessoalmente. E com a Lindevânia Martins, eu conheci também pelos livros, né? Pelos livros. Diferente de outras pessoas, né? Por exemplo, o Agamenon de Jesus, que a gente convivia com ele, o Antônio Ailton, e depois é que fomos conhecer essa faceta, né, de escritor. E lá, Lindevânia Martins, né, a primeira faceta que eu conheci já foi este conto, né? Este conto em que eu não sei se a gente teria condições, né, de fazer leitura dele em determinadas escolas de São Luís, né? Porque é um conto duro, né? É o Véia, né? Ou Veia, né? Este conto em que você tem toda uma trajetória de como uma mulher, né, ela acaba enveredando por determinado caminho e que depois praticamente não sabe como sair, tá? E nem sabe como chegou até ali. Que é um conto em que a primeira frase dele visga como se fosse um anzol num peixe e só te larga a última frase, tá, desse conto. E aí é uma coisa tão interessante que alguns autores maranhenses levaram 10, 20 anos para amadurecer essas narrativas, né? Mas a Lindevânia Martins deve ter escrito esse conto, eu acho que em 2000 ou 2001, né, Lindevânia? E, portanto, ou ela já tinha um talento nato, ou ela tem 30 anos de literatura, né? A gente vê um rosto de quem não tem 30 anos ainda, mas ou ela já nasceu com esse talento, tá? Porque é de 2003 a publicação, né? Certamente escreveu bem antes. E daí, então, eu perguntaria, né, tanto para a Lindevânia Martins, mas, ao mesmo tempo, já abrindo na discussão, vocês podem levantar a mão, escrever no chat e tal, perguntar para a Lindevânia Martins, né, um pouquinho, né, da trajetória desse conto, né? Se você é daquelas escritoras que você trabalha com a questão da mulher, trabalha com defensoria, essas figuras, né, elas vão entrando na sua cabeça e exigindo, como aqueles personagens de José Monteiro. José Monteiro costumava dizer isso, né? Passava na rua, às vezes encontrava um velhinho, disse, olha, esse velho está louco para entrar numa história, eu vou colocá-lo como Major Taborda. Como é que funciona essa personagem que está lá neste primeiro conto, né? Veia. E para Renata Barcelos perguntar o seguinte, né? Você trabalha com literatura visual, né? O concretismo, mas aí eu queria que você falasse um pouco, né? Porque não é possível. Quem trabalha com poesia virtual deve ter na gaveta um monte desses poemas, né?
Queria que falasse um pouquinho sobre essa relação, né, com a produção de poemas concretos, né? E se a gente vai precisar fazer o hashtag publica Renata Barcelos, tá? Quero ver esses poemas concretos, né? E se você acredita que hoje eles estão um pouquinho deslocados no tempo, tá bom? Então, só essas questões para vocês. Eu posso começar? Então, Uhum. então Veia é de fato um conto escrito bem antes de 2001, né? E, e eu acho que esses personagens, eles vão aparecendo na minha cabeça e eles vão, de fato, criando uma vida independente de mim. E aí eu preciso me livrar deles, né? Assim, um conto encerra porque, enfim, eu tenho que colocar aquilo para fora para eu poder ficar livre disso. E me chama muita atenção quando o Dino fala que esse é um conto duro, né? Porque, na verdade, eu acho, Dino, que os meus livros posteriores a Anônimos, inclusive os contos que vêm depois de Veia, eles são mais duros, né? E eu tinha uma preocupação muito grande com isso, né? De que eu realmente podia escrever dessa forma, né? O que escrever desse modo significava? E para mim foi muito importante conhecer alguns autores que também tinham um modo duro de escrever, né? E aí algum autor hegemônico, como Thomas Bernard, por exemplo, e uma autora chamada Agatha Christoph, não Agatha Christie, Agatha Christoph, porque eles fizeram que eu me sentisse autorizada a ter essa dicção, né? E aí eu percebo que talvez essa dureza, né, que eu coloco nos meus contos, ela faz parte de alguns fragmentos meus de personalidade, né? Então, para mim é importante, né, que eu possa dar essa vida para esses personagens, para que eu possa me livrar deles. Assim, eu acho que talvez seja isso. Assim, eu quero me livrar de alguns personagens e de algumas histórias, e Veia tá bem nesse sentido. O do Neres gosta muito desse outro que é Língua, né? Que é um conto bastante forte. Mas, né, algumas pessoas preferiram, né, Motorista. Motorista é uma narrativa extremamente dura, né? Dura. Coisa que, ao final, não sei se a gente comemora ou se a gente chora, né? Que é um soco no estômago. Né? Esses contos todos são maravilhosos. Né? Você tem uma capacidade de narrar incrível. Né? Olha, eu tenho uma tese comigo, rapidamente, Renata. Sim. Eu tenho uma tese comigo que é o seguinte, né? O narrador, né, para ele se construir, das duas, uma. Ou ele nasce com um talento, e a gente vê isso no futebol, né? Crianças aí com 7, 8 anos que têm uma... Eles são malabaristas na bola, né? Então, certamente vão se tornar grandes craques como Garrincha foi. A mesma coisa eu acho o escritor. Né? Ou então, não sendo esse caso, a pessoa leva um certo tempo para desenvolver essa forma narrativa. Né? Te digo isso porque a gente vem acompanhando há muito tempo narrativas. Né? Eu me dedico muito ao estudo de narrativas, né? Muito mais do que a poesia. Né? E o que a gente percebe no escritor mais jovem, né, é que, ao narrar a história, ele deixa alguns buracos, algumas mudanças que ocorrem em pouco tempo. Por exemplo, nós temos um romance aqui em São Luís do Maranhão, o romance é perfeito, né? Se não fosse um detalhe. Né? Quando se chega a uma parte, né? Eu vou só pedir licença para fechar aqui uma janela, tá? Rapidinho, 15 segundos. Tá chovendo, meninas, horrores aqui em São Tá Luís. chovendo? Ixi. Tá demais. Tá A sorte que a internet ainda não caiu. É verdade. Pois é, então, na última parte, né? Na última parte, que é um clímax, né? Que é uma pessoa que descobre que tem câncer, uma mulher tem câncer no útero e precisa ir para o Rio de Janeiro, abandona
o noivo aqui e tal. Tudo isso, até a cura, duram apenas 5 páginas. É o maior ponto, o maior clímax da narrativa, e o autor acaba enveredando de uma maneira para encerrar o livro, né? E isso exige um certo tempo, né? Um tempo muito grande. E as suas narrativas, né, de Anônimos, elas mostram uma pessoa que tem um amadurecimento muito grande em narrar. Isso me lembra muito bem um dos gênios da narrativa brasileira, que o Neves adora, que é o Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca tem uma facilidade para contar histórias, para narrar incrível, de prender o leitor. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Alguém que vai à esquina tomar uma dose de cachaça, por lá briga e mata alguém. Uma coisa como essa, bem simples, mas o sujeito nos prende, né? E você tem esta categoria, né? Você faz muito bem isso, né? E fiquei impressionado, né? E como você, né, a gente precisa descobrir muitas outras pessoas que estão, infelizmente, esquecidas ou ofuscadas aí, ou distante, ou por esse problema que você citou ainda há pouco, né? É muito cômodo para mim eu ler um livro e na minha escola eu trabalhar com esse livro que eu já li. Mas se apresentarem outro, eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu vou gastar tempo para ler. Eu vou deixar de ver meu Big Brother, né? O Neres não faz nada na terça-feira à noite por conta desse negócio de paredão, né? Então, é um problema sério esse tipo de coisa, né? E a gente precisa se doar para isso, né? Se doar, senão tudo morre, né? Então vamos ouvir então a Renata. Olha, Lindevânia, parabéns, eu estou entusiasmadíssimo com a sua escrita, tá? Sério mesmo. Parabéns, Muito obrigada, Martins. Tino. Bom, eu não sei se vai dar para ver, não, acho que foi lá, dá. Essa é a capa do e-book, é uma mandala. A primeira vez que eu conheci esse poeta visual foi assistindo a uma peça de teatro onde os poemas dele eram projetados no telão, lá no fundo, e as peças depois no corpo dos atores. Foi lindo, ali no Centro Cultural do Banco do Brasil. E aí, da Justiça Federal, aliás. E daí a mandala sempre é algo que me encanta e escolhemos a mandala para colocar. Bom, a poesia visual é algo que muito pouco se conhece ainda no Brasil, infelizmente, até dentro das academias, das federais, no nosso processo de formação. Quando eu conheci e tive noção que aquilo era poesia visual, eu fui me debruçar, primeiro que para um orientador, aí vem aquela questão, ninguém quer sair da zona de conforto. Aí consegui um orientador na UFRJ, mas não era especialista, não conhecia também, se debruçou comigo, se dispôs a isso, é uma raridade. Então, é o Dal Bastos, tenho que parabenizá-lo, enfim, agradecer. E aí foi um trabalho, um processo muito difícil, foi muito trabalho. Eu li todas as teses, dissertações, monografias do Arnaldo Antunes, porque já dissecaram a obra dele, e aí para poder até entender não só a parte teórica, e que há também muitas controvérsias aí com o poeta sendo co-orientador, porque ele é um pesquisador, não é só poeta, ele tem também uma questão de pesquisa na área, e de análise desses poemas. Como que eu ia analisar, à luz da linguística, da semiótica, aqueles poemas? Então, eu entrei como o olhar da pesquisadora, da linguista, analisando uma obra literária, a vertente da poesia visual. Então, unir essas duas áreas de conhecimento e analisar. Vocês não têm noção do trabalho enlouquecedor. E o poeta sendo coautor a todo tempo. E à medida que eu vou viajando, enfim, dando palestras sobre a temática no Brasil, já tive a oportunidade de levar para a exposição para Portugal, nas academias que eu pertenço lá em Portugal, e aí eu causo um estranhamento muito grande, as pessoas não conhecem. No Fórum de Literatura Brasileira que nós temos aqui no UFRJ, o poeta veio, participou, enfim, foi entrevistado, eu fiz uma entrevista para ele, que está publicado também lá no portal da UFRJ,
num cunho assim, mais acadêmico, a entrevista, e aí é que nós conseguimos abrir as portas da UFRJ e hoje é ofertado a poesia visual como uma eletiva. Então, assim, mas é um processo muito difícil, causa estranhamento, há uma resistência muito grande das pessoas entenderem e aceitarem até. E até essa linha tênue que a gente vem dizendo aqui, que eu acabei de mencionar, que de repente a gente está numa galeria, uma obra lá no meio das obras de arte, a gente olha e está lá um poema visual. Então, a própria seleção, às vezes, as pessoas não entendem e vão levar o poema como sendo uma obra de arte. E a gente tem, por exemplo, empresas, escritórios de advogados, em vez de estar comprando um quadro de um pintor, está comprando um poema visual e colocando ali para, né, embelezar o ambiente. Então, vejam só como que está mudando essa questão, a percepção da literatura, essa literatura mais na vertente narrativa, da poesia mais narrativa, desse narrador totalmente diferenciado, pensando o cotidiano, não se pensa mais em questão do sublime de uma forma geral, mas isso tudo está convergindo com todas essas outras coisas, o cordel, que é genuinamente brasileiro, com as trovas, com o soneto, que ainda nós temos, né? O Glauco Matoso, dentre outros, que produz soneto hoje, na atualidade ainda, na contemporaneidade, as aldravias, o slam. Então, assim, a gente está numa efervescência e tudo transitando ao mesmo tempo, e cada um na sua praia, mas a gente precisa mostrar essas estrelas que nós temos aí no céu e que muitas vezes são desconhecidas ainda, não só estrelas, os próprios escritores e poetas, mas essas vertentes todas. Quando a gente pensa em poesia sonora, é algo totalmente diferente. Nós temos uma excelente pesquisadora, que é a Brenda Marques, em Belo Horizonte. Então, assim, e o que é poesia sonora, né? Nós não temos, isso não está transitando, e muito menos na escola e na nossa formação, não. Aí vem aquela discussão anterior nossa de manhã. Se o próprio professor que está nas federais não se abre para o novo e não traz isso para formar os futuros professores, como que os professores levarão isso para a sala de aula? A gente leva porque encontra no caminho, a gente se dispõe, né, a sair da zona de conforto e se debruça e vai, né, arregaça a mão e vai à luta. Fora isso, ainda é muito complicada a questão da educação, pensando literatura no Brasil. Bom, a respeito disso, Gabriela colocou um comentário aí interessante agora há pouco sobre, ela colocando, deixa eu ler aqui, literatura é subjetividade. Quando a sua subjetividade toca a subjetividade do outro. Sim. E aí, essa é uma estratégia que às vezes eu uso também em sala de aula, principalmente na faculdade, porque às vezes eu costumo falar para eles assim, olha, nós, escritores, por exemplo, quando a gente escreve e a gente publica, a partir do momento que a gente publica, esse livro não é mais nosso, não nos pertence mais, né? Então, é o leitor que vai ter essa visão, é o leitor que vai ter essa receptividade. E aí, a subjetividade, obviamente, aí ela tem a ver, por exemplo, quando eles leem um poema, eles dizem, eu odiei, nossa, que coisa feia, nossa, isso é poesia, não sei o quê. Isso é subjetividade, porque aí tem a questão do gostar e não gostar, o que é bom, o que é feio, enfim, tudo isso tem a ver com a subjetividade da literatura, que é uma característica muito forte. E aí, isso também entra para a questão do tradicionalismo, porque a maioria dos estudantes que eles estão chegando das escolas públicas da privada, nas escolas não veem essa questão da literatura mais moderna, mais dinâmica e tal. Eles veem mesmo aquelas coisas que estão lá no livro didático, às vezes. Tem uma coisa para análise outra, linguística, né, Linda? Que é o pior. Não é nem para pensar o sentido, o efeito de sentido, é para pensar análise. Tira um adjetivo, um verbo. Exato. Ainda tem escola que é assim, você não tem coisa que você não pode passar para o aluno. O aluno tem que ver aquilo, você não pode falar disso. Não, na minha escola, não, professora, a gente não pode comentar essas coisas com os alunos não podem ver isso. Gente, e aí eles chegam na faculdade exatamente com essa ideia. Então, o choque é muito grande quando eles chegam na faculdade vindo do ensino médio. Adultos, já os moleques chegando à fase adulta. É bem difícil de você colocar isso para os alunos.
Inclusive, tem uma estratégia que até comentei uma vez quando eu estava no Pauta Nossa, que eu aprendi isso com o professor Neres, que está ali, que ele também foi meu professor, gente. E aí, ele fazia isso, por exemplo, eu escrevi uma vez sobre José Sarney, e que muita gente detesta o José Sarney aqui no Maranhão, todo mundo sabe disso, mas, enfim, eu acho ele um autor incrível, com a literatura, para mim, ele é fantástico, inclusive, na literatura fantástica também ele representa um pouco aqui, né, nas obras dele. E aí, como o Neres já tinha feito, eu também fiz isso em sala de aula. O que eu fiz? A gente colocou o texto para os alunos lerem e não coloquei o autor, né? Só o texto lá, e depois a gente foi fazer discussão, eles debatendo, nossa, que eles adoraram, que não sei o que, alguns gostaram, outros não, mas enfim. E aí, mas a grande maioria gostou. E aí eu falei para eles, bom, e aí agora vamos ver os autores. Quem você acha que é o autor? Você acha que é mulher, que é homem e tal? Que é uma pessoa que você gosta? Ah, professor deve ser um excelente autor. E não sei o quê. Aí eu falei para eles que era José Sarney, eles ficaram em choque. Assim, o quê? Como assim? Tá vendo, gente? É a questão da subjetividade, da receptividade, que a pessoa já não gosta da pessoa. Então, imagina se não escreve porcaria nenhuma. Inclusive, até perguntaram, mas será que ele que escreve mesmo esses textos dele? Ai, gente, pelo amor de Deus. Enfim, são questões muito massa que a gente pode estar levando para a sala de aula também. E começando isso no ensino médio. Por que não, gente? Começa no ensino médio, mostrar para esses meninos como é que é a vida lá fora depois. E eles vão para a faculdade, na faculdade é outro mundo, né? E eles têm que estar acostumados. Eles chegam na faculdade, a gente começa lá, eles acham que a gente vai encher o quadro de coisa, de textos, botar texto para eles lerem, que às vezes tem professor que só leva embaixo do braço, bota para eles ler, esquece que eles estão lá. Enfim, são coisas que a gente tem que estar trabalhando isso já desde o ensino médio. E graças a Deus a gente faz um monte de coisa. A gente faz uma bagaça nas salas de aula para fazer esses moleques entenderem que enfim, a gente está no século XXI. Mas ainda assim, a gente tem, às vezes, diretores, gestores de escola, tanto pública quanto privada, que às vezes eles ainda meio que torcem a cara também para alguns textos. É por isso que estava comentando a questão do texto, por exemplo, da música lá, que a música é em espanhol, mas levando para a letra, crianças, é pesada, sabe? É texto mesmo pesadão, pornográfico. É linda a música, a balança tá dando vontade de dançar e tudo mais, mas vai lá pro vocabulário. E aí eu vou passar um texto desse pro menino em sala de aula, o moleque leva isso anotado para casa. Vai chegar de pai, né? Atrás de... Você tá ensinando isso pros meus filhos? Como assim? Linda, eu queria quebrar o protocolo um pouquinho, porque eu vou dar uma palestra agora às 7h. Eu tô aqui na frente, já tô na casa do evento. Eu queria pedir desculpas para vocês por ter que sair antes. E ao mesmo tempo queria agradecer porque foi um momento lindo. Eu adorei ouvir vocês. Eu não conhecia a Renata, adorei te conhecer, Renata. Igualmente. Foi muito bom ouvir a Linda. E às vezes falam Linda, eu fico sem saber se é a Linda Barros ou se sou eu. E encontrar o Giro novamente. Muito obrigada, gente. A gente se encontra outras vezes. E parabéns ao Gema por esse trabalho maravilhoso, belíssimo, tá certo? Obrigada. Obrigada, minha linda. Boa sorte na sua palestra. A gente se fala. Beijos. Obrigadão. A gente se fala. Beijo. Obrigada. Tchau. Tá bom. Ok, Dino Cavalcante. Senhor Dino Cavalcante. Fale aí. Tem alguém com a mão levantada. Davi, vai lá. Helena também levantou a mão. Sim, havia levantado a mão. Mas a minha pergunta, no caso, seria direcionada à Linda Evânia. Então, eu perdi a oportunidade. Mas eu queria, primeiramente, agradecer a Renata, que já faz parte do nosso grupo. Obrigada. E vem dando contribuições brilhantes, tanto nesses termos de literatura como pesquisadora. Isso é genial. E também o trabalho no YouTube, que é fundamental, A gente está tendo outros meios para divulgar literatura e está usando dessas ferramentas. E acontece, que eu havia feito a leitura de Zona de Desconforto em 2018 e foi uma leitura que me marcou bastante, inclusive quem não leu eu recomendo. É uma obra assim maravilhosa, porque eu acho que o fator social ele vai, de certa forma, influenciar na obra de arte, mas isso acontece em níveis diferentes, em diferentes autores.
E aí, quando a gente se depara com a zona de desconforto, eu pessoalmente vi ali que a questão social simbólica ela é muito forte. Eu me lembrei muito do trabalho, né, do Ferreira do Goulart em Quem Matou a Aparecida, e também porque é um trabalho que tu pega e tu, enquanto pessoa, consegue se identificar com os personagens. Nossa, eu já vi essa história. De fato, a Lindevânia, ela teve muito êxito, né, em fazer construção de personagens femininas tão próximos da gente. Sentimentos, a questão do assédio, do machismo que a gente vive. E isso é muito legal, porque quando eu li ela, eu ainda tinha 17 anos, mas eu já tinha entrado na UFMA. Eu li ela pelo Leia Mulheres, achei no Facebook, de uma forma assim, bem aleatória. E nossa, eu ainda não tinha esse sentimento feminista que eu tenho hoje. E eu só fui despertar para isso, né, a partir do momento que eu me vi naquelas situações que ela descreveu. Então, eu acho que esse tipo de leitura e de literatura merece um reconhecimento justamente para a gente poder se encontrar como ser humano, né? E também outro ponto importante que eu acho válido, né, comentar é que a gente está discutindo o que é literatura e a Linda estava puxando essa questão, eu acho bem interessante sempre essas perguntas, porque existem, a gente sempre discute, mas a gente não, o que é literatura brasileira, o que vamos definir como literatura brasileira e tal, e imagine na maranhense que seria algo bem mais específico, se é um autor que nasceu no Maranhão, se é uma questão de os personagens estão no Maranhão e assim sucessivamente. E aí eu refleti, né, que não importa, o mais importante é que, embora os escritores tratem em suas obras de temas universais, amor, morte, as próprias questões sociais, a gente vai sim conseguir observar especificidades, né, que configuram a memória da nossa literatura. E é justamente quando a gente, enquanto leitor, vai se identificar na obra. Então, quando a obra vai tocar a gente, como a Gabriela falou, né? Acho que foi a Gabriela que falou da questão da subjetividade. Então, é mais ou menos isso que eu queria comentar e, mais uma vez, agradecer, né, por poder participar, né, desse encontro maravilhoso, parabenizar a Renata. E agora eu vou procurar o trabalho literário, que eu ainda não conhecia. Na poesia visual. Tá bom. Davile. Oi, boa noite. Os senhores e as senhoras estão me ouvindo? Sim. Tá Peço ótimo. desculpas por aquela hora, porque meu microfone deu algum problema. Bom, primeiro agradecer, né, as palestras foram excepcionais, né? A outra Linda teve que sair, temos agora só uma Linda aqui, de nomes de pessoas de alma também. Bom, apesar que todo mundo aqui é lindo. Né, professora Renata, eu queria te fazer uma pergunta / reflexão, né? Diga. Quando eu fiz mestrado e defendi em 2014, o meu orientador, aliás, foi o Dal, tá? Ih, que coincidência! Dal Bastos, né? Alagoano. Uhum, Quando eu defendi em 2014, eu tinha uma percepção, pelo menos lá na UFRJ Fundão, de que os estudos literários e estudos de linguagem, eles eram bem assim seccionados. Eles eram bem separados, né? Sim. E depois passou algum tempo, depois do meu abandono da carreira acadêmica, no meu retorno em uma outra universidade já na área de letras, eu percebi uma abertura muito grande da literatura aos estudos de linguagem e dos estudos de linguagem para a literatura, né? De forma que se usa a literatura como corpus, não simplesmente daquela maneira tacanha de você usar Machado de Assis para dar exemplo do bem escrever. Veja só, exemplo do século XIX para bem escrever no século XXI, mas tudo bem. Eu digo assim da literatura como corpus de trabalho, de uma análise da linguagem, efeitos de sentido. Então, eu estou percebendo, eu queria muito a tua opinião preciosa, talvez seja uma impressão falha minha, uma impressão assim, equivocada, de que está começando a ocorrer de maneira tímida, mas cada vez mais consistente, uma mistura entre estudos literários e estudos de linguagem. E uma mistura muito feliz e muito agradável,
porque eu sempre parti das minhas análises literárias trabalhando a linguagem. E os estudos de linguagem, semântica, análise do discurso, sempre me ofereceram ferramentas para que eu fizesse as minhas análises, né? Hoje eu estudo imaginário, né? Na área da letras. De história eu estudo uma outra coisa. Então, eu gostaria muito de ouvir, com essa tua voz agradabilíssima, com essa dicção perfeita que você tem, considerações tuas a respeito dessas minhas confusões. Nada. Isso é uma realidade. Não só na UFRJ, na UF, eu fiz a minha formação todinha, foi UF. Eu saí de lá com doutorado em estudos de linguagem. Eu fazia com Fernando Afonso Almeida, que era do setor de francês, mas ele trabalhava com uma linha de pesquisa da análise do discurso francês, e eu acabei que eu fiquei no mestrado e no doutorado com ele. Primeiro estudei gafes, nada a ver com literatura, e não tinha teoria nenhuma sobre gafes, eu só me enfio em confusão. Eu gosto de desafio, não adianta. Tem que ser algo assim desafiador. Aí fui criar a teoria todinha de gafes, vamos dizer assim, baseado no mal entendido, porque se confunde muito gafe com mal entendido, e muitas vezes a gafe ela é decorrente do mal entendido. Aí pronto, criei a teoria toda, aí depois eu fui fazer, primeiro eu fiz análise de discurso das aulas de língua francesa no mestrado, depois eu fui fazer isso, gafe, no doutorado. Aí fiquei traumatizada com algumas questões, depois a gente conversa nos bastidores, e parei um pouco. Depois, com a prática, quando eu saio, então, do doutorado, eu sou convidada, quando abre o NAVE, eu sou convidada, então, para ir para esse projeto, a escola é de primeiro mundo, Europa, assim, padrão, quem conhece escolas na Europa e tudo mais, e fui para lá, e dessa prática, então, aos poucos, foi surgindo essa necessidade das andanças no universo literário, dessa questão da literatura. Então, assim, eu vejo hoje, né, o ERJ, o UF, o FRJ, aos poucos, como você disse, aos pouquinhos, a linguística está se entremeando, até por causa da linguística textual também, no universo da literatura. A questão da poesia visual é uma parte e que dialoga muito com a semiótica mesmo, então, assim, foi algo novo que eu trouxe nesses trabalhos todinhos que eu verifiquei do Arnaldo Antunes. Um ou dois pesquisadores só tentou dar esse olhar da semiótica, mas não na dimensão como eu fiz, todo embasado na semiótica e trazendo as análises todas com base nos conceitos da semiótica. Eu acho que a tendência é essa, até pelas novas perspectivas. O Pierre Levy diz que a tecnologia veio. Como é que funciona essa questão? Literatura impressa, o e-book e as ferramentas tecnológicas. Ele diz que justamente desse caminhar junto, surgem novas vertentes literárias. E a gente está vendo aí a poesia digital, a própria poesia visual, que se utiliza muito desses recursos tecnológicos. Então, assim, e o olhar da linguística só tem a contribuir, a andar de braços dados. Nós somos de uma geração, você e eu, que quando nós entramos na faculdade, professor de português jamais dialogava com a linguística, né? Eram dois mundos completamente diferentes. E agora a gente vê que as pessoas dialogam, participam de eventos, enfim, estão interagindo. Tem aqui o Cififio, você deve conhecer o Cififio. Vai ter o evento agora, você conhece, Darvelha? O Centro de Filologia e Linguística, que era comandado pelo professor José Pereira. Não conheço, não. Não, então depois a gente vai conversar. O Por professor, favor. infelizmente, eu o conheci há muitos anos, eu devo muito a ele essa questão do encorajamento acadêmico. Eu sempre fui muito tímida para falar, eu não sei como que hoje eu faço um programa de rádio, assim, eu falava na sala de aula, né? Na Então faculdade, você se transformou completamente. 100 alunos na faculdade, na universidade. Eu falava assim, eu falei, gente, eu tenho que esquecer que eu sou a Renata. Baixa aí algum santo e vai ser a professora. E aí eu ia. Mas, assim, eu devo muito ao José Pereira, que é um grande filólogo da nossa língua portuguesa brasileira, dos conhecimentos, estudos, alguém quiser pesquisar aqui, é José Pereira. Ele faleceu logo no início da pandemia, isso foi um choque para mim até hoje, assim, de muito contato com ele, de fazer as reuniões do círculo até no meu apartamento, abrir o apartamento para as reuniões, para a gente organizar os eventos. É uma pessoa que sempre me encorajou muito, aí dando espaço para ofertar
oficinas, palestras nos auditórios da UERJ, depois a gente foi na Estácio, enfim, eu devo muito a ele. E é de uma cultura enorme, ele morreu ainda muito cedo, antes dos 70, ainda tinha muita produção, ele organizava dicionários, estava com um compêndio, com um projeto já há anos, infelizmente, parou tudo. Espero que eu tenha te respondido, Davi. Sim, sim, e nós somos uma época também, eu tenho 36 anos, nasci Eu tenho em 47, 86. você ainda Então, pegou mais atualizado. não, mas eu sempre estudei em escolas públicas, Eu então é também. aquilo, né? Na minha época era assim, sublinha e classifica. A língua portuguesa, para mim, era sublinhar, classificar objetos direto e indireto, decorar E preposição, nos textos adjunto literários, adverbial. isso que a gente estava falando com a Linda, Não, e né? os Que alguns textos poemas literários servem para isso. eram usados como pretextos, inclusive do bem escrever e do mal escrever também, né? Corrija, por exemplo, Luiz Fernando Veríssimo, que ele usou um pronome depois da... Enfim, coisas assim, é uma coisa absurda, né? Pior E que hoje ainda existe isso, né? O pior de tudo é que ainda porque eu existe. posso ser sincero, professora Renata, Sim. a senhora é do magistério também, como eu, né? É muito mais fácil a gente levar uma folha, mandar o aluno circular, sublinhar, classificar, é muito mais fácil, né? Então, Sim. se nós deixarmos que a preguiça nos vença, né, então as nossas aulas serão isso. Então, eu estudei língua portuguesa a minha vida inteira, assim. E, curiosamente, eu cheguei a trabalhar em um CIEP que eu dei aula, né? O CIEP 134, vereador José Lopes de Araújo, onde eu fui criado, né? E a minha professora, 20 anos depois, quase, virou minha colega. Ixi. E ela me falava, chorou, ficou extremamente emocionada, acabei que eu saí, né? Que a gente do estado, a gente vai trocando conforme passa para a metropolitana, né? Coordenadoria perto da nossa casa. Aí fui da metro 1, 3, enfim. Então nós comentando, né? Tecendo comentário sobre ensino de língua portuguesa, ela falando, olha, eu te peço desculpas, porque realmente as aulas de português deveriam ser horríveis para você. E eu só fiz letras porque em CIEP Brizolão, eu estudei em CIEP, quando era CIEP Brizolão mesmo, né, tinha bibliotecas, né? Havia livrarias e haviam projetos de leitura muito eficientes, educação integral de altíssima qualidade, que existiu no meu estado, no nosso estado do Rio de Janeiro, Com né, certeza. do nosso saudoso Brizola. Então, fiz literatura devido às lembranças de contato com livro físico, né? Porque na minha época não existia celular. Hoje em dia, isso daqui que nós estamos fazendo era ficção científica. Eu sequer com certeza. que eu fosse conversar com alguém, áudio, vídeo do Maranhão, meu Deus do céu. Era ficção científica. Hoje nós estamos vivendo uma ficção científica. Por isso, hoje, apesar de muito respeito que eu tenho a e-book, eu sei que é muito mais barato, muito mais ágil, é muito bacana fazer essas produções todas. Eu tenho apego mesmo à materialidade do livro, sabe? Mas eu também. Mesmo. Então é muito. E outra coisa, aproveitar que esse é o último evento, deixar aqui a minha surpresa, o meu agradecimento pela generosidade desse grupo Gelma maravilhoso, que em toda a minha trajetória acadêmica, eu falo aqui da minha experiência, eu, indivíduo, Darville e Lises. Outras pessoas devem ter experiências diferentes de mim, mas a minha experiência no mundo acadêmico, esse grupo, para mim, é uma coisa muito inédita, seja pelo companheirismo, pela camaradagem. Aqui eu não vejo disputas inúteis, aqui eu não vejo brigas de vaidade. Todo mundo aqui tem uma afeição um pelo outro, que é uma coisa muito comovente, e outro, contato com esse texto literário, que para mim é uma coisa inédita, nas nossas reuniões quintas-feiras, né? Então, esse grupo, para mim, foi uma surpresa agradabilíssima, conhecer o professor Dino e conhecer esse grupo maravilhoso, para mim, eu posso falar que depois dessa tragédia toda da pandemia, que nós estamos ainda vivendo agora com menor grau, né? Foi um presente que eu ganhei, direto, indireto, sei lá, conhecer esse grupo e estar no meio de gente tão bonita, no meio de gente tão inteligente, que eu me sinto, sabe, apequenado perto de vocês. Então, para mim, eu queria deixar gravado, registrado esse testemunho, meu profundo agradecimento a cada um dos integrantes aí do Gelma, sabe? Faço das suas as minhas palavras também, acho que é algo inédito aqui. E para finalizar, Renata, você é prova viva, porque você era tímida, né? Agora está com essa dicção maravilhosa, então todo mundo tem esperança, né? Porque hoje... Obrigada, Daí. Davi, considere já uma estrela do Maranhão, viu? Estamos aguardando você por aqui. Ah, meu sonho!
E quero Vai abraçar adorar, tu todo não vai mundo. querer mais voltar para o Rio. É verdade. Abraçar todo mundo. Não, e Eu engraçado estou que quando esperando a minha aposentadoria. quando eu aventei pesquisar assim em São Luís, veja só, por que você não compara com Salvador, São Paulo, lugares que tenha melhor visibilidade? Eu falei, tá bom, um beijo, obrigado, né? E sobre São Luís, hein? Cidade linda. Verdade. É linda. Pessoalmente, então, é melhor ainda. Pois então, Só querido Dino, a gente, quando vier para São Luís, né? Neres fica logo preocupado que quem pode levar para conhecer a cidade, né? Serei eu. Então, o Neres sempre fica preocupado se a gente vai levar Davi para o reggae, essas coisas todas. Né? Nessa fase boêmia, Neres, já passou. Quinta-feira, Dino. Quinta-feira à noite o reggae, não esquece. é dia de quinta-feira. Já passou, né? Bom, gente, mais alguém? Então, Linda, eu acho que você pode, então, fazer suas considerações finais, Renata Barcelos, para a gente, então, encerrar, né? Pois então, esse foi o nosso café literário, com as nossas 2 estrelas que estiveram aqui. Linda Vânia teve que sair. E o legal é que todo mundo ficou conhecendo um pouquinho mais. Quem nunca tinha ouvido falar, vou conhecendo de Linda Vânia, vamos atrás nas redes sociais dela, atrás do material, menina forte, mulher guerreira mesmo. E eu avisei, a gente vai encerrar o evento, vamos arrasar, mostrar a força, né, da nossa cultura, da nossa literatura. E aí, coincidentemente, ficamos para o último dia, exatamente, não foi caso pensado, assim, foi muita coincidência, e trazer Renata também, que não é daqui, exatamente como eu já expliquei, para mostrar, para ver o lado dela, como que lá fora nos vê, como que ela nos vê, e ela nos enxerga, graças a Deus. Mais do que os daqui, a gente sabe disso, né, de nossa luta. E o nosso grupo, graças a Deus, só crescendo, trazendo pessoas maravilhosas como vocês dois, Renata e Davi, que estão aqui. Tem mais gente das meninas também que estão aí, meninas maravilhosas. As comunicações de manhã, meu Deus, Matheus Gato, ontem eu fiquei encantada, porque eu só ouvia falar, eu nunca tinha, eu não conhecia. Ele teve um evento em Itapecuru, mas infelizmente a gente não pôde ir, eu fiquei fascinada. Com tranquilidade, assim, parecia que não era nada, e ele falando, nossa, mãe, deve ser cria de Dino e de Neres, não é não? Acho que é. Meu Deus, eu adorei, as comunicações foram maravilhosas, de Com ontem, certeza. de hoje. Eu entrei algumas atrasadas por conta de uma loucura que tá rolando aí da faculdade, no curso do MEC tá aí, enfim. Mas é isso, eu quero agradecer muito a oportunidade de ter mostrado um pouco para os meninos, para os que não são daqui, um pouco das nossas estrelas, e elas mostrar um pouco da história delas para nós conhecermos, para pesquisar, para levar para os nossos alunos. Muitos alunos que estão atrás de, por exemplo, TCCs das faculdades, e sair daqueles temas batidos. A leitura no ensino médio. Como que vê a leitura não sei de quê? Vamos lá atrás de outras. A literatura, por que não, né? Que a gente tem tanta coisa, tanta gente, tanta riqueza. E muitíssimo obrigada, Dino, ao nosso MOR, nosso coordenador MOR, pela oportunidade. Ao José Neres, que está ali quietinho também, escutando, se quiser falar alguma coisa. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada, agradecer demais a Renatinha, doida para conhecer você pessoalmente. Com certeza, igualmente. A mulher Babassu se deu bem, ela me mandou um monte de coisa. Olha, eu com o Renato. A gente conversa todo dia. Um dia eu vou trazer a mulher Babassu, quem sabe, para o nosso grupo, para ela falar um pouco, né, gente? Que eu imagino que é um louco varrido, mas que eu adoro. Nossa, E é isso, obrigada demais. Muito bom terminando o nosso evento. E o Dino vai fechar o evento oficialmente, né, senhor Dino Cavalcante? Vamos lá, Neres. Hashtag Dino publica, hashtag Renata publica, e os mais que estão aqui de autores que têm as coisinhas guardadas nas gavetas, vamos lá publicar, gente. Eu adoro também livro físico. Bom lembrar também, Renata, que a primeira vez que eu li, aliás, que eu vi, eu olhei uma produção de Neres, foi um poema concreto, sabia?
A primeira vez que eu vi uma produção literária dele foi um poema concreto que eu pedi para Nathanilson Pereira Campos colocar numa cartolina. Hoje você fala em quadro, né? Mas na nossa época era cartolina que a gente ganhava, né? É o novo. Da assistência estudantil, que era a Prexai, né? Era a Pró-Reitoria de Pesquisa, de Extensão e Assistência Estudantil, Prexai. E eles nos davam, né? Então pedimos para Nathanilson desenhar alguns poemas para a gente mostrar, né, que esse pessoal estava produzindo poesia concreta, né? Isso faz 30 anos. 30 anos, né? Só 30 anos. 30 anos. Ok, gente, obrigada. A palavra agora fica com o nosso Dino Cavalcante. Neres. Neres, se quiser entrar também, fica à vontade. Vai lá, Neres. Fala aí. Antes de terminar, Dino, eu só queria dizer oficialmente, Dino sempre diz que esse evento, o encontro do GELMA, acontece às quintas-feiras por causa dos eventos acadêmicos da quinta-feira. Mas eu queria dizer aqui claramente que a verdade é que ele faz quinta-feira porque logo depois ele vai para o Centro Histórico para o Reggae. É essa que é a verdadeira realidade e que ele esconde. E também dizer aí, para quem ficou com uma impressão assim diferente, a dona Lindar foi minha aluna da pós-graduação, muito tempo depois que ela foi minha aluna. Imagina, foi um evento excelente, brilhantes exposições. Eu acho que desta vez, Dino, foi nivelado, não tem como desnivelar, foi nivelado na escala mais alta que nós podemos ter e cria já um problema, Dino. O problema criado agora é para o próximo ano, para o próximo evento, que nós temos que manter o nível, e esse nível dessa vez foi simplesmente perfeito. Ano passado foi bom, e este ano superou, sem dúvida alguma. Lamentável que nós não tivemos o Joaquim, por aquelas razões que eu comentei pela manhã, mas em outros momentos o teremos. Então, eu agradeço a todo mundo que participou aqui dos eventos, e lembrando que é muito difícil ficar de 8h30 da manhã até praticamente 8 da noite. São cerca de 12 horas de evento, mas pelo que eu vi, há pessoas que ficaram aqui direto. E isso é que nos traz esperança e faz com que nós tenhamos um trabalho melhor. E dizer também, Renata, que mais tímido do que eu não existe. Eu sou a pessoa mais tímida do universo, só falo quando sou chamado, caso contrário... Eu também sou por aí. Tá bom? Abraço a todos, muito obrigado, Dino. É com você, Regueiro Dino, Regueiro Guerreiro. Microfone. Ele ficou tímido, ficou entusiasmado também. Mirna, você fala no próximo ano. Não esqueça que a gente está abraçando um desafio, né? Um desafio que é organizar o terceiro Cigelma em março de 2023, mas a gente se lançou, né, num desafio, fez uma aposta, né, com nós mesmos, né, de que nós, em 20 de novembro, 18, 19 e 20 de novembro deste ano, a gente organizar também um evento, né, mais ou menos como esse aqui, 3 dias, quinta, sexta e sábado, ou quarta, quinta e sexta, tal, que tem como tema Nossa Terra tem mais África. Para a gente tratar, então, ótimo, sobre a presença do negro, né, na literatura maranhense. Tá bom? Isso porque nós dissemos ontem aqui na fala, tá? Já falar sobre isso, Viviane de Paula. A gente falou ontem na fala do Matheus que o estado mais negro do Brasil é o Maranhão. Tá? Isso a gente tira por 2 dados. O primeiro é o que saiu em 1810, mais ou menos. A população dita escravizada era de 66% no Maranhão. Nenhuma província do Brasil chegava a 50%. Apenas o Maranhão tinha 66%. Isso em 1810. Tá?
Quem diz isso é o Agenor Gomes, no livro da biografia sobre Maria Firmina dos Reis. E agora, e o Davi me passou esses dados, que no século XXI, o estado que tem a maior, ou melhor dizendo, o maior número de comunidades quilombolas do Brasil é o Maranhão. O Maranhão não tem a população de Minas Gerais. O Maranhão não tem nem a metade da população da Bahia. O Maranhão não tem nem a metade dos municípios da Bahia. A Bahia tem quase 700 municípios. Minas Gerais tem quase 700 municípios. O Maranhão só tem 217. Mas o Maranhão tem quase o dobro das comunidades quilombolas da Bahia e de Minas Gerais. Tá? A Bahia é considerada um estado negro, mas o número de comunidades quilombolas é quase a metade das comunidades quilombolas do Maranhão. Então, a gente precisa, é um tema importantíssimo, relevante para nós, né? Os nossos grandes romances aqui, a começar por Úrsula, O Mulato, Rei Negro, que é o do Coelho Neto, Vencidos e Degenerados, O Palácio das Lágrimas, que eu vou colocar como romance, mas é uma novela, tá? E Os Tambores de São Luís. Os nossos grandes romances têm como temática o negro. E mais ainda, tá? Os nossos escritores, como Astolfo Marx, Maria Firmina dos Reis, Laura Rosa, Mariana Luz, tá? Nascimento de Moraes Filho, tantos, Emetério dos Santos, tantos outros, Viriato Correia, né? São autores, né? Negros, e, portanto, a gente precisa, né? Divulgar, né, essas pesquisas e fazer um evento para debater tudo isso. Então, sintam-se todos convidados para esse evento que a gente ainda vai pensar. E o terceiro, Sigelma, em março de 2023, a gente espera fazer tudo isso. E só lembrando já aqui, né, que algumas pessoas tiveram uma ideia aqui, né, e a gente vai amadurecer essa ideia, porque a gente tem, igual aquelas personagens da cabeça da Lindevânia, né, ficam fervilhando no cérebro e tal. Então, enquanto a gente teve um intervalo hoje, alguém teve uma ideia, Renata, né, de a gente promover um concurso literário, né? Concurso literário, já que as instituições estão paradas, né? Passivas, inertes, seja a Prefeitura de São Luís, o governo do Estado, tá? E até a nossa UFMA, a UEMA também, a gente promover isso, né? Vai nos custar um pouco mais de trabalho, não rende látis, não rende progressão, mas a gente deixa uma marca para depois, né? E a gente tem que pensar como Humberto de Campos. Humberto de Campos disse o seguinte: eu estou me matando para escrever, para que eu possa alongar minha existência na Terra. Quando eu morrer, eu ainda quero que 10 anos, disse Humberto de Campos, não sei o nome, 10 anos depois as pessoas se lembrem que existiu Humberto de Campos. Então a gente deve fazer isso também, né? Pesquisar, deixar esses escritos, deixar esse ativismo todo, para que as gerações, né, possam se lembrar desse trabalho que a gente fez. Tá? Eu vivo dizendo uma coisa, né, que eu nunca tinha visto tanta produção literária e tanta produção sobre a literatura como nos últimos 20 anos, de 2001 para cá, né, para o final de 2021 e agora começo de 2022. Muita produção, muita gente escrevendo realmente. Se a gente tivesse feito um evento como esse, Nélis, em 1995, a gente teria 5 convidados sobre literatura maranhense. 5 convidados. Tá? Por quê? Porque não atraía. Não atraía. Em 1995, aqui ainda nós estávamos muito ligados à gramática, né? À filologia, essa ideia de que o Maranhão falava muito bem, a presença do tu com o verbo conjugado na segunda pessoa. A gente tinha essas ideias nos anos 90, né? E felizmente no século XXI, né? Muito antes da gente ler o livro Preconceito Linguístico,
do Marcos Banho, a gente já tinha botado essa ideia toda na cabeça de que nós temos uma outra excelência aqui, tá? É uma coisa muito dura, Darville, uma coisa duríssima sobre nós no Maranhão, tá? Que isso, minha gente, aconteceu, sabe quando? No final do século XIX, para o começo do século XX. O Olho Neto, quando chegou aqui, encontrou um marasmo completo. Completo, né? Completo. Né? Exatamente, Gabriela. Neres é até um dos jurados. Completo marasmo. Esse marasmo daqui é uma coisa recorrente, de que a cidade está abandonada, que a economia está afundando, que o Maranhão é só pobreza, miséria e tudo mais. Quando eu fiz o meu mestrado, Davi, no ano de 1997, eu participei de um evento lá em Cascavel, no Paraná, e uma das professoras que estavam avaliando as comunicações, ela fez essa pergunta não em off, né? Não foi para todo mundo. Ela queria saber uma coisa: vocês têm aeroporto no Maranhão? Aí eu falei: aeroporto? Senhora, tem todas as capitais brasileiras têm um aeroporto, mas um aeroporto grande, não é campo de aviação, é aeroporto. Eu não sabia, que eu tenho vontade de conhecer o Maranhão, mas eu não queria ir de ônibus. Isso em 97. Então o Maranhão é tido nos 4 cantos do Brasil como um estado atrasado mesmo. Isso desde 1900, quando o Coelho Neto chegou aqui. E, ao longo do século XXI, o que a gente ouviu foi sempre isso. O Maranhão tem a menor taxa de IDH do Brasil. O Maranhão tem a pior distribuição de renda do Brasil. A renda mensal das famílias aqui é a pior que existe. A renda de cada pessoa em Alagoas, que é um estado pobre, é R$100 a mais do que a renda dos maranhenses. Nós não somos, economicamente falando, e acho que nem na política, nós não somos exemplos para nenhum outro estado. Nós somos como aquele vagão que está lá atrás, como a locomotiva, que vamos chamar de São Paulo, né? Lá como queiro. Nós somos o último vagão. E um vagão enferrujado que, se ele se separasse, a locomotiva puxaria mais facilmente os 27, né? Os 26 vagões, né? O 27 seria o nosso. Mas tem uma coisa, né, que nos orgulha, é a nossa cultura. Seja a cultura popular, seja o boi, seja o tambor de crioula, todas as manifestações culturais são muito grandes, né? São muito fortes, e mais ainda, né, a nossa literatura. Vejam, nenhum estado brasileiro, com exceção de Minas Gerais, que já se falava no grupo literário de Minas, o grupo mineiro, né, ainda no arcadismo, mas no século XIX, para José Veríssimo falar do grupo maranhense, né, no século XIX, isso é muito importante, e a gente conseguiu manter isso ao longo de quase 200 anos, né? Daqui a 10 anos vamos completar 200 anos da publicação de Hino à Tarde, do Dorico Mendes, que é o que dá início à nossa literatura maranhense. Então, vendo tudo isso, essa cultura que é, né, grandiosa, isso nos faz, né, um orgulho muito grande, né? Então, a gente tem, sim, muito para oferecer. Como o Barack Obama disse certa vez, né, nós temos que olhar no espelho e dizer esta frase para nós mesmos, né? Sim, nós podemos, né? Nós somos capazes, nós podemos mudar, e nós temos alguma coisa para oferecer. Nós não temos só pobreza e atraso, né, irremediáveis. Nós temos uma cultura maravilhosa, e é isso que a gente tem que usar para alavancar tudo isso, né? Mas é preciso o trabalho de cada um de nós. Só um não consegue desenvolver, né? São todos nós. Então, gente, muito, muito, muito obrigado. Nós saímos daqui hoje extremamente felizes, realizados, energizados, né? Cansados fisicamente, mas espiritualmente extremamente dignificados, né? Com força para a gente realizar tantos e tantos eventos, né? E essa missão da gente não começou agora, e certamente não vai acabar nos próximos 30, 40, 50 anos, né?
nós temos uma travessia, como disse Samara, retomando o Maranhão Sobrinho, uma travessia pela frente. E nós não vamos atravessar a Baía de Guanabara, Renata, e nem a Baía de São Marcos. Ó a Bahia aqui atrás, ó. Nós temos um mar gigantesco e muitas vezes desconhecido, né, para atravessar. E esse mar é o que se coloca na nossa frente nos próximos anos, né? Então, nós temos Neres, que é um mestre que pode estar no timão, que pode estar no leme, né? E muitas outras pessoas, né? E eu posso fazer esse trabalho, ficar lá no mastro, lá em cima, olhando e dizendo, olha, é por aqui, é por aqui, né? Ou então comandando aquelas cordas, né, e subindo, né? Não me importo, né? Eu quero estar junto nessa travessia com vocês e vocês construindo, né, essa travessia toda. Gente, obrigado, foi maravilhoso esse segundo evento, tá? Beijão.